Então a gente vai começar o Labcast. Hoje eu tenho o prazer aqui de falar com o Vitor. O Vitor ele fez mestrado aqui no Laboratório de Engenharia Biomédica da Poli. Então, não vou falar muito, eu já vou deixar o Vitor se apresentar. Faz uma pequena apresentação aí, Vitor, por favor. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite, né, Felipe? Meu nome é Vitor Augusto Takiuchi, eu tenho 27 anos, eu sou de Belém do Pará, É sou maravilha. formado em Engenharia Elétrica na Federal do Pará, né? E como o Felipe falou, né, eu terminei o mestrado em Engenharia Biomédica na USP. Cara, eu vou começar a fazer como eu fiz com um pouco da entrevista anterior, algumas perguntas são parecidas, mas eu acho que é importante a gente começar a ver, perguntar infância e ciência, porque você se ingressou na área acadêmica, o que você acha que vê lá da tua infância, como é que surge um pouco da ciência na sua vida? Cara, na minha infância, assim, é decorrer da minha vida como um todo, né? Mas na minha infância eu sempre tive alguém para me ajudar a estudar, né? A me incentivar a estudar. Seja meu pai, minha mãe, meu irmão, né? Sempre ali em cima, né? E quando eu cheguei assim, passando o tempo, até acho que eu tive essa ajuda até a minha oitava série, que eu acho que hoje é o nono ano do fundamental, né? Uhum. Quando eu cheguei no ensino médio, já meio que meu irmão teve uma conversa comigo, até lembro, né? Que quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, aquelas férias de dezembro, janeiro, ele falou, tipo, que agora seriam 3 anos que poderiam decidir o meu futuro, né? Tipo, hoje eu relembro um pouco disso, eu fico assim, caramba, nossa, que peso para colocar isso na costa de um jovem de 14, 15 anos, né? Que não sabe Uhum. ainda o que quer da vida, né? E naquele ponto ali, tipo, e só um ponto para destacar, né? Até esse ponto eu não era nenhum aluno brilhante em sala de Uhum. aula, né? Mas naquele ponto ali eu comecei a me dedicar muito aos estudos, né? Que, que culminaram com a aprovação na engenharia elétrica. E deixa eu te perguntar, lá no colegial, no ensino médio, né? O que você vislumbrava como profissão? Você já imaginava uma coisa acadêmica ou você nunca tinha passado pela tua cabeça isso? Cara, nunca tinha. Eu que nem conhecia, né? Hum. Na verdade, eu nem conhecia. Começa pelo fato de que sempre tem aquele negócio, né? Quem entra no ensino médio alguma vez já pensou e tá estudando, né? Já pensou, fala, putz, acho que vou fazer medicina. Uhum. Eu não fui diferente. Você pensou em fazer É, medicina naquela época? eu pensei em fazer medicina naquela época. Só que alguns pontos já não foram ao meu favor, né? Uhum. Na época eu tinha um problema com sangue, Uhum. né? Eu não É. podia ver sangue em hipótese alguma, tinha um maior medo de agulha também. Até hoje tem um pouco. E tinha muito problema com as biológicas, né? Estudar biologia para mim não era muito agradável, né? Mas E desculpa, pode sim. falar. Pois é, e aí um professor de matemática que sugeriu para eu fazer engenharia. E aí você foi fazer. E por que elétrica? Uma boa pergunta também. Por que você tinha tantas engenharias e por que foi parar lá na elétrica? Então, aí foi ajuda, porque ele falou assim, tenta uma engenharia, né? Eu Uhum. tava no terceiro ano, né? E falei, tá, deixa eu pesquisar, né? Ir atrás, na época não tinha tanta informação assim disponível na internet, né? Isso aí eu tô falando de 2011, 2012, se eu não tô enganado, meu terceiro ano. E aí, tipo, falei, tá, surgiu essa dúvida na minha cabeça, né? Qual engenharia fazer? Tem civil, mecânico, ambiental, química, enfim, tinha uma infinidade, né? E na época, no terceiro ano, eu tava tendo as disciplinas de elétrica, né? Uhum. Curioso, eletrostática, elerodinâmica, eletromagnetismo. E eu gostei, eu gostava bastante. Eu não gostava muito de mecânica, né? Tipo, de mecânica da parte da física, né? E foi aí que me encontrei. Eu falei, caramba, essa parte é interessante, né? Então foi por isso, esse foi o motivo que eu escolhi a elétrica. E aí você fez a elétrica. Durante a elétrica, você já pensou em alguma coisa da biomédica propriamente dito? Porque tem isso, né? Tem graduações que elas são de engenharia biomédica e você também pode fazer engenharia elétrica ou mecânica com uma ênfase em biomédica. No teu caso, na federal, você teve contato com a biomédica de que forma? Ou não foi na graduação, foi depois?
Então, não foi eu não tive contato com engenharia biomédica, mas teve um ponto aqui, que no ano que eu entrei foi o ano de criação do curso de graduação em engenharia biomédica na Federal do Pará, né? Foi 2013, se não estou enganado. Aí eu tive contato com o pessoal, conversava, eu era próximo, relativamente próximo da turma deles, né? E eu achava interessante a grade. Eu falei, caramba, que tinha muita coisa da elétrica, né? A engenharia biomédica ela tem muita coisa da elétrica. E só que eles agregavam assuntos e disciplinas, né, que eram comuns no pessoal da saúde, que é anatomia, fisiologia, citologia, enfim, vai embora, né? Coisa que a gente não via. E aí que tá. E aí o contato que eu tive com essas disciplinas, né, foi que quando eu não tinha aula na minha universidade, eu ia para a universidade da minha namorada, né? Que ela, na época ela estava cursando biomedicina, né? E como era universidade pública, eu poderia entrar para assistir aula, né? Desde que o professor deixasse e tal. E eu assistia, então depois de assistir algumas aulas, algumas de toxicologia, se eu não estou enganado, achei interessante. Falei, caramba, tem uma coisa legal aí, né? Tem alguns pontos interessantes. Então, acredito que ali foi que começou a nascer esse interesse, né, de, sei lá, tentar encontrar alguma área que fosse a fusão das duas. Aí você foi então aí atrás da sua namorada e aproveitava para assistir umas aulas de engenharia biomédica. Tava o amor surgindo pelas duas coisas ali, né? Então. E aí depois, então, você acabando a graduação, você fez o quê? Você foi trabalhar como engenheiro elétrico ou já foi para a área acadêmica? E se foi para a área acadêmica, como é que, por quê, né? Porque geralmente é uma dúvida, né? Ah, o que que eu faço? Vou trabalhar numa empresa ou vou seguir uma área, vou para academia? Sim. Bom, é que quando eu estava me formando, isso lá em 2018, era uma época que, se eu não estou enganado, estava tendo uma crise no setor de engenharia, estava demitindo um monte de engenheiro e estava difícil conseguir emprego na área, né? E aí eu pensei, cara, a formação que você tem na Federal, pelo menos na Federal do Pará, não posso dizer pelas outras, né? É uma formação voltada para academia, né? Querendo ou não. Você, tipo, no meu caso, eu participei em um monte de laboratórios com bolsas, né? Participei de projetos dentro da universidade, né? Então, querendo ou não, eu já estava vivenciando o que hoje eu sei que é a academia e não sabia, não tinha um nome específico para isso, né? Só que aí, quando eu me formei, foi que eu pensei, cara, eu vou fazer mestrado, né? Tenho uma formação já para isso, já tenho uma inclinação para isso, né? Fiz 5 anos de graduação voltado nisso. Então, fiz iniciação científica durante esses 5 anos, então tipo, é mais que lógico, né, eu fazer um mestrado, né? E, Ah, e e, aí é- foi que surgiu essa vontade. e aí, como é que você escolhe a USP? Como é que você soube do programa de pós-graduação da USP? Engenharia biomédica, no caso aqui, né? Então, aí que tá. E aí a minha namorada também estava atrás de mestrado, né? Ela queria fazer. Aí eu comecei a ir atrás de universidades. Várias universidades, eu fui atrás dos programas de pós-graduação deles. Só que tinha um detalhe, né? Todos os programas de pós-graduação, eles estavam cobrando análise de currículo, né? E essa análise de currículo era, tipo assim, eles queriam ver se você tinha alguma publicação, era um diferencial, né? E, enfim, quem fez ou tá fazendo graduação em engenharia elétrica sabe o quanto que é difícil você conciliar graduação em disciplinas com publicação. É muito difícil, né? Quase não dá. E aí foi que eu cheguei na USP, né? Porque quando eu olhei o programa de pós-graduação deles, lá estava escrito que eles não eram diferencial, eles não cobravam isso. Tinha análise de currículo, mas que o artigo não era um diferencial. Uma dúvida que sempre me fazem, uma pergunta que me fazem muito é o seguinte, né? Poxa, mas eu não sei que tema eu vou pesquisar. Como é que eu começo? Como é que começa essa busca de com quem fazer, com que professor, como é que ingressa? No teu caso, como é que você conseguiu resolver esse problema? Porque realmente é uma dúvida que surge de, eu conheço
tem o site dos professores, ok, mas como é que eu escolho de fato onde que eu vou amarrar meu burro? Não é uma coisa fácil de se fazer. No teu caso, como é que foi? Então, assim, é que na época eu ainda não tinha batido martelo com engenharia biomédica, né? Só que eu também não tinha batido martelo com nenhuma outra área. E o grande problema pelo menos o problema da elétrica, é que ela tem muitas ramificações, muitas áreas ser de pesquisa para seguir, né? Então, o primeiro ponto é isso: escolher uma área. Escolhe uma área, tá? Aí depois que você escolhe a área, você descobre que dentro dessa área você tem as ênfases, né? Porque no caso da engenharia biomédica são várias, né? Tipo, você tem a neuro, você tem a respiração, você tem o pessoal que é mais voltado para clínica, né? Então, aí escolhe a sub-área que você quer seguir. Tá, mas aí fica, como é que eu vou escolher essa sub-área? Nessa época eu já tinha, né, contato com alguns vídeos no YouTube, eu já olhava, eu falava, bom, já dá para ver alguém falando sobre isso, né, na época. Aí eu falei, tá. Aí foi que eu encontrei a engenharia biomédica e eu encontrei o lab, né, o laboratório de engenharia biomédica. Aí eu falei, bom, deixa eu verificar agora quais são os professores que estão aqui, né? Vi os professores, tem uma lista de professores, né, no site mesmo da pós-graduação. E eu fui atrás do currículo Lattes deles, né? Que eu queria olhar qual era o trabalho deles, o que eles mexiam, né? Aí foi as publicações mais recentes. E acredito que seria mais ou menos esse um caminho a ser seguido, né? Para quem deseja entrar na academia, né? Aí você entrou em contato com o professor, no caso o professor Henrique, né? E aí ele respondeu, e aí qual que é o próximo passo? Aí, aqui eu sei, né, que é uma prova, né? Mas demorou para fazer a prova? É sempre que teve essa prova? Quais são as exigências para se iniciar um mestrado? Sim. Então, aí eu encontrei o professor Henrique, né? E aí eu enviei um e-mail para ele, que ele, assim, acho que em menos de um dia, foi rápido que ele me respondeu, né? Pra gente conversar por meeting, né? Pra gente se conhecer e tal, assim, se entender, de entender, tipo, minha motivação, porque eu queria fazer mestrado, né? E aí ele falou do processo seletivo e tal, tem mais detalhes também no site da pós-graduação, só tem os editais, né? Que se eu não estou enganado, o processo seletivo de pós-graduação, acho que não sei se acontece duas vezes no ano ou 3 vezes no ano para mestrado, né? Enquanto que para doutorado são todos os meses do ano, é fluxo contínuo. E aí tive que me preparar para a prova. Já nessa preparação, eles têm um conteúdo programático, né, do que vai ser cobrado com a bibliografia e tudo mais, que era a parte de matemática básica, né, para quem tinha formação em exatas. Tinha uma biologia lá, que já era uma prova para quem tem formação em biológica, né, biológica, saúde. E eu acho que tinha uma em comum, eu não sei, mas eu acho que a parte de elétrica era comum para os dois. Não tô enganado. Ou era matemática que era comum para os dois, eu não recordo agora. O que eu lembro da minha época era assim, na prova tinha uma parte de biológicas e uma parte de exatas, que seria elétrica, né? E aí você poderia escolher que parte que você ia resolver, Isso aí. Mas eu acho que o certo é olhar lá no edital e ver certinho, porque às vezes a informação que a gente está passando não é das mais corretas. Mas eu lembro que era alguma coisa assim. E aí, aí você entra no mestrado, você fez algumas matérias, né? Quantas matérias que você fez? E como é que você selecionou essas matérias? Então, eu fiz 5 disciplinas, né, que são necessárias para cumprir uma carga, uns 40 créditos, né. Essas disciplinas elas foram escolhidas junto com o professor, né, que seriam, assim, disciplinas que estariam próximas do tema da dissertação, né, seriam próximas do que você está estudando. Porque tem como, se for do interesse, né, se for valer a pena, né, escolher uma disciplina, sei lá, da engenharia de petróleo. Tem como, mas às vezes tem que ver se não vai ser perda de tempo pro aluno, né? Então, sim, eu fiz 5 disciplinas que tinham sim a ver com. Pelo menos, a ver não, mas pelo menos próximo do que eu estava pesquisando. E aí entra o tema
tema do trabalho, como é que você encontrou o seu tema, o que, que você pesquisou, né? Que é o gran final, não, é o grande início da coisa, Sim. é o tema. Como é que tema que você escolheu? Conta um pouco desse tema e por que você se envolveu com esse tema de pesquisa durante seu mestrado. Sim. Então, a minha dissertação ela é fruto, né? Ela nasceu de uma tese de doutorado, né? De um ex-aluno aí do laboratório. E que nesse trabalho dele, ele propôs o uso de o uso de uma técnica, né? Que visa minimizar a perda de animais, né? Que assim, durante a quando a gente estava fazendo parte de respiração mecânica envolvendo camundongos, ratos, né, utilizando um equipamento específico, né, que é o FlexVent, é, é comum, é normal acontecer que a gente conhece como respiração espontânea, né, que é quando o animal respira espontaneamente. E aí o que acontece? Normalmente, quando isso acontece, os dados daquele experimento eles são descartados, né? Logo, aquele animal que foi preparado com anestesia, ele cresceu, foi alimentado, né, dentro do biotério, e simplesmente por conta de um ruído, né, algo assim, tipo, um problema no sinal dele, e tudo isso é jogado fora, né? Então, o que acontece? Esse equipamento ele emite um sinal de volume, né, com 3 segundos de duração, e ele obtém como resposta, né, ele capta a resposta, um sinal de pressão das vias aéreas do animal, né? E aí o que acontece? É feito utilizando métodos matemáticos dele lá, eu consigo identificar o sistema respiratório daquele camundongo, e a partir disso eu consigo colocar dentro de um modelo onde eu consigo aproximar o comportamento do sistema respiratório daquele animal, né? Beleza. Calma aí, deixa eu só ver se eu estou entendendo. Então, tem a pesquisa é feita em animais. Tem Sim, umas pesquisas que o professor Henrique e o grupo e você fazem com animais, certo? Camundongos ou sim, ratos. E aí o que vocês estão interessados? No sistema respiratório dos sim, animais. Então, exato. quer dizer, pelo que eu entendi, tinha alguns animais, dependendo do experimento, que dava algum problema e tinha que fazer o descarte desses animais. Sim, Então, o seu trabalho é para tentar utilizar o dado coletado, mesmo daquele animal que provavelmente teria que ser descartado, é isso? sim. É que no caso, a tese de doutorado desse ex-aluno, ele comprovou que dava certo, né, a técnica dele. Hum. E a minha dissertação, o meu tema de mestrado, foi justamente para testar aquilo, testar a técnica dele com outros tipos, com outras linhagens de camundongo, né? Para verificar se realmente vai dar certo, né? Se tipo, se eu utilizar isso, sei lá, se podemos expandir para qualquer tipo de camundongo, essa técnica seria válida, né? Além de que, tipo, eu não fiz nenhum tipo de manipulação dos meus dados, né? Eu não incluí nenhum tipo de ruído. Enquanto que na tese dele, para verificar se tinha algum problema, ele teve que incluir um ruído, né? Ele incluiu um ruído digitalmente para testar a hipótese dele. Então o seu trabalho é mais fazer um código, como é que era essa dinâmica do trabalho? É computacional, Sim, a sua dinâmica era computacional. Processamento e análise de dados e ver se um algoritmo proposto funcionava ou não, era isso. sim, sim. E que resultado você chegou? A gente chegou que sim, é possível utilizar essa técnica, né, para minimizar a perda de animais, né? Que a gente encontrou um grupo cujos animais teriam sido descartados por conta dos problemas que eles apresentaram nos dados deles, né? Mas com a técnica seria assim possível utilizá-los no estudo ainda. Só para fazer um progresso linear aí do mestrado, então quer dizer,
Fala um pouco. Então, primeiro, para quem nunca viu como é que funciona um mestrado, tem a parte da qualificação, né? Você vai criar um texto Uhum, de qualificação, né? Você vai sim. apresentar para uma banca e depois você vai desenvolver sua pesquisa e depois você apresenta sua dissertação. Conta um pouquinho, então, vamos voltar um pouco. Como é que foi a preparação desse texto de qualificação e como é que foi a defesa dessa qualificação? É difícil? Como é que é essa banca? Como é que é esse dia? Sim, a qualificação, ela é bem nervosa, né? Não vou mentir. Ela tipo assim, hum, é semelhante a um trabalho de conclusão de curso, a um TCC, né? Só que tem que pensar no nível que vai estar apresentando o trabalho ali, né? Que vai ser um pouco mais profundo em detalhes técnicos do que um TCC, né? Então a preparação do texto, ela teve como início, né, acompanhar experimentos com os animais, que infelizmente por conta da pandemia não foi muito para frente, né? E aí assim, e aí, dando um jeito de desenvolver o trabalho computacionalmente, né? Eu obtive meus resultados, né? Eu tenho resultados preliminares, né, que não são resultados finais ainda para a qualificação, são resultados preliminares. E eu gerei o texto, né? Um texto com faz uma introdução, tipo, do porquê que você está fazendo o seu trabalho, mostra a justificativa, né? Para depois seguir para revisão bibliográfica, né? Para mostrar trabalhos que são mais ou menos próximos do que a gente está aqui, vão dar a base para o nosso trabalho, né? Seja trabalhos, sejam livros didáticos, né? Utilizados na graduação, e depois os materiais e métodos, né? Que seriam a parte de tipo, do que foi feito, como desenvolvi aquele trabalho, né? O que foi utilizado. E aí você apresenta o trabalho para a banca. A banca, se eu não me engano, são 3 professores ou 2? Eu não vou São, lembrar. são dois professores e o professor orientador, O né? Então, orientador no ali. total três. Aí Total meio três. que você apresenta, né, para esses professores, olha, minha intenção de trabalho é essa, né, eu vou seguir tais e tais caminhos e para continuar a sua pesquisa. Aí você desenvolveu sua pesquisa, né, que é desse algoritmo, esse teste de algoritmo de descarte, de reaproveitamento dos sinais dos animais. E aí, como é que foi o processo? Aí você depois teve que preparar, então, o seu texto, sua dissertação de fato, e depois fazer sua defesa mesmo. Como é Sim. que foi esse processo? Então, aí, quando é apresentada a qualificação, ela serve para isso, né? Porque esses professores convidados, eles vão ter algumas sugestões de melhora do trabalho, né? Seja da parte escrita, quanto da parte até mesmo metodológica, né? Para falar se o trabalho está bem escrito ou não, se o que a gente está fazendo tem futuro ou não, né? Você viu para dar essa base para a gente, para eu poder escrever o texto final, a dissertação, né? Que ele, o que eu posso dizer do trabalho final para o trabalho da codificação, né? Ele não muda muito, né? Porém, ele tem que ter ele tem que ser mais, como é que pode? Ele tem que ser mais técnico. Ao mesmo tempo que ele tem que ser mais técnico, é importante lembrar que esse trabalho ele tem que ser lido e entendível por qualquer pessoa, né? É um trabalho que eu tenho que chegar e enviar para o meu pai, para minha mãe, por exemplo, né, que não são da engenharia, e eles entenderem, sabe? O que eu estou fazendo ali, pelo menos. Não, sei lá, nas minúcias, né? Não nos detalhes mais fundo, né? Isso é para quem é especialista da área. Mas pelo menos entender. Falei, bom, entendi o trabalho do Vitor com base no que eu estou lendo, né? Então é mais isso. E o processo da escrita? Porque eu falo por mim, eu lembro na minha escrita do mestrado, eu acho que o maior medo é quando eu falei assim, bom, agora eu tenho que escrever uma dissertação, né? E aí você se depara com uma folha em branco, não tendo nada, você vai começar tudo. Para mim era um pouco traumático essa primeira sensação, tem uma folha em branco, né? Então aqui tudo Uhum. pode. Como é que foi esse processo para você? Para mim também foi difícil, né? Mas eu acho que, assim, para quem tem formação em engenharia, tirar as coisas que estão na cabeça, né, para o papel é mais difícil,
né? E isso já ouvi de outras pessoas que são formadas em engenharia e fizeram mestrado e falaram a mesma coisa, né? É naturalmente difícil. É engraçado que na hora de explicar, na hora de falar, as coisas vêm, né? A gente dá um jeito de falar, a gente dá um jeito de explicar, mas colocar isso num papel, isso foi bem difícil. Mas aí, com o tempo, né, tentando, colocando lá e, claro, enviando pro professor que ele vai estar ali para ajudar, né? O professor Henrique foi sensacional nessa parte, que ele ajudou pra caramba, né? De dizer tá bom, não tá bom, né? Para dizer assim, tipo, a escrita é bem difícil, mas tendo um bom professor do lado ajuda bastante. Você teria uma dica para quem está aí fazendo mestrado e está talvez nesse processo de escrita, tem aqui até na pergunta minha, está anotado aqui, como se manter saudável e não se desesperar no processo. Você teria como se manter saudável psicologicamente, fisicamente, e não se desesperar com o processo de escrita ou do mestrado? Eu acredito que coloca o que vem na cabeça, né? Eu acho que a parte de você colocar logo o que está vindo, depois você vai ajeitando, né? E depois de escrever o meu texto, eu consegui adquirir uma habilidade de ser muito crítico com o que eu escrevo, né? Porque você adquire isso naturalmente, né? Você vai ver, caramba, eu escrevi isso aqui. Quando eu redi meu TCC, né? Eu vi, nossa, meu Deus, eu escrevi essa groselha aqui desse jeito e alguém leu, né? Então, você adquire essa habilidade com o tempo. Então, acho que minha dica é, escreve. O que vier, mesmo se vier, assim, tipo, uma baboseira que você pensou, escreve, né? Eu acho que é importante isso. Porque aí você vai descrevendo da forma que vier na sua cabeça. Aí depois você vai acrescentando, tipo, ó, com base no fulano, aí você junta com o seu texto, você melhora o jeito que foi escrito. Aí quando tiver minimamente, assim, como é que pode dizer, ajeitado, né, o trabalho, aí envia pro professor e aí também vai dar as ponderações dele. Uma coisa que eu acabei não perguntando, durante esse processo do mestrado, você também teve um processo de mudança, né? Você mudou do Pará para São Paulo. Como é que foi esse processo de encarar, vir para um... Não sei se você já tinha morado ou não, já tinha contato com São Paulo, mas como é que foi esse processo aí de ter que também mudar de cidade, né? Para mim foi um pouco, assim, foi um pouco difícil esse início, né? Para quem não vem de uma cidade, sei lá, grande, né? Porque Belém apesar de ser uma capital, não se compara com São Paulo, né? Eu acho que quem vem, assim, por exemplo, de Rio de Janeiro, BH, já não se assusta tanto. Apesar de, acredito ter impacto também, né? Porque São Paulo é uma cidade incrível e é uma cidade imensa, né? Mas sim, eu tive um impacto, né? Quando eu cheguei aqui, muita informação, muita gente, né? E eu tive, assim, alguns problemas de adaptação, sim. Primeiro com relação ao horário, depois com relação a fazer coisas que antes em Belém para mim eram normais, eram comuns, aqui tipo, tive uma dificuldade muito grande, né? E tem um outro detalhe também de que eu vim para cá só com a minha namorada, né? A gente não tinha nenhum outro conhecido, não tinha família, não tinha amigos, nada, né? Nós fomos começando a ter laços por aqui, né? Criando esses laços com outras pessoas aqui. Então mas esse início foi um pouco difícil, mas deu tudo certo. E aí outra pergunta é bolsa, você teve bolsa no processo do mestrado? Sim, sim. Quando eu cheguei aqui, eu tive a bolsa da CAPES. Foi fácil conseguir a bolsa? Não foi? Como é que é o Tem, processo? tem uma prova, né, no processo de bolsas. Eu não lembro agora qual era o assunto da prova. Não estou recordando agora, mas sim tem um processo seletivo, né, onde você é ranqueado, né? E dependendo da colocação, você recebe ou não bolsa. E eu fiquei ali, se não me engano, no limite para conseguir. Mas conseguiu, isso que Consegui, é o mas importante. eu consegui. E aí eu sei que acho que no final do seu mestrado, você teve uma experiência lá no Instituto Eldorado. Você já tinha terminado o mestrado ou ainda não? Estava em vias de finalização, eu acho, né? Tava em via de finalização, sim. É que ainda E tava naquela, assim, já tinha qualificado, só faltava a defesa agora.
Tá. Me conta um pouco dessa experiência aí no Instituto Eldorado. Não, foi uma experiência boa, né? Lá eles estavam com o projeto da FINEP, se eu não estou enganado, de nacionalização dos ventiladores mecânicos, né? Que a gente já estava já depois da segunda ou terceira onda, ou antes da segunda onda de Covid aqui no país, né? E aí estava com a proposta de regularizar, né, a construção desses ventiladores mecânicos aqui no Brasil, né? E aí eu trabalhei com a parte de regulatório, com a parte de normas, né, no início, para verificar quais normas se adequavam ao que a gente estava fazendo e quais que não, né? E, claro, sempre ajudando algumas empresas que estavam tentando entrar no mercado ou melhorar empresas que estavam já no mercado, né? Algumas estavam tentando, se não me engano, a aprovação da Anvisa, né? Não estou enganado. E nesse processo da Anvisa, eles têm que passar por uma série de testes e tal. E o Instituto Dourado estava ajudando essas empresas a isso, né? E aí que entrava a nossa equipe, né? A gente estava lá para verificar se estava tudo certo. Tipo, tinha a parte do sistema de alarmes que tinha que verificar. Tinha uma parte que tinha que melhorar sei lá, o hardware do sistema. Tinha que mudar a bateria dele, porque alguns ventiladores utilizavam umas baterias muito pesadas, então tinha que colocar uma bateria mais leve. Então, tudo isso a gente ajudou, né, nessa época. E agora, então aí você agora falar um pouco de futuro, né? Quais são os próximos passos na sua jornada profissional, acadêmica e por que esses passos? O que tá pulsando aí para você? Sim, agora eu já tô inscrito no processo de doutorado, né, na USP, vou continuar, né? Que até porque, né, no mestrado, o mestrado geraram muitos frutos, né? Que eu acredito que dão para dá para colher e dá para criar mais coisas durante o doutorado, né? E aquilo também, né? Tipo, eu particularmente eu fiquei, não sei outras pessoas que finalizaram o mestrado, mas eu fiquei com esse gostinho de consigo ir mais, consigo fazer mais, né? Esse foi o que eu tive assim no final do mestrado e foi o que me motivou a fazer o doutorado, né? E aí já tem algum tema em mente do que vai ser esse doutorado? Tá nessa busca aí de. É, Inclusive a gente está fazendo junto, né? Algumas exato. coisas a gente está trocando É, bastante ideias aí de que a gente pode fazer, que eu também estou, para quem não sabe, eu também estou fazendo o doutorado, né? Então aí nessa maluquice de tentar escolher o tema, para onde eu vou, interessante. E aí a pergunta que vem, por que engenharia biomédica, né? De tantas as possibilidades que a gente pode escolher em nossa carreira, né? Seja engenheiro, seja físico, biomédico, né? Tem engenharia biomédica. Vale a pena ser engenheiro biomédico? Vale a pena ir para a área acadêmica? Sim, bom, boa pergunta, né? Eu escolhi a engenharia biomédica por conta da minha namorada, hoje minha noiva, né? Que ela fazia biomedicina, né? Hoje ela é formada em biomedicina. E eu tive esse contato, como eu falei, né? Com a parte de biológicas, né? E aí foi que veio a vontade. Falei, bom, sou graduado em engenharia elétrica. Tenho uma predisposição a estudar assuntos que não são, tipo, da minha zona de conforto, que é que é a área de exatas, né? Tipo, e estudar coisas como anatomia, fisiologia, e entrar nisso, por que não, né? E, tipo, falando um pouco de futuro da engenharia biomédica, eu vejo que, assim, pelo menos aqui no Brasil, daí é uma área a crescer bastante, né? Eu já vejo que no mundo a galera já reconhece a engenharia biomédica, né? Já tem grandes centros de pesquisa, né? E aqui eu vejo que, tipo, tem muitos desafios, tem muitas áreas que ainda não foram, muitas perguntas que ainda não tem resposta, né? Até porque você junta
para mim, tipo, pelo menos até na minha graduação, para mim você junta duas áreas que até que naquele momento eram divergentes. Falar de que exatas e biológicas conversam, para mim naquela época não fazia sentido, né? Mas hoje ver que tem muitas coisas nas biológicas que você consegue utilizar por, sei lá, você consegue utilizar conceitos da elétrica, por exemplo, a parte de neuro, você consegue transformar tudo em circuitos elétricos e explicar a neuro de uma forma mais simples para quem é das exatas, isso para mim é sensacional, né? Então eu vejo que tem muito a se crescer ainda na engenharia biomédica, a área em si, e tem muita coisa para se fazer. Eu acho que o mais legal da biomédica, engenharia biomédica, é essa multidisciplinaridade, né? Eu acho que é uma área que você é desafiado o tempo todo, porque nunca você está numa zona de conforto, nunca você vai estar só na engenharia ou com assunto de biológicas. Exato. Então, para aquele indivíduo que está buscando o desafio intelectual de uma área multidisciplinar, que você pode na parte da biológica você tem tanta coisa, e da engenharia também, eu acho que é uma área muito interessante e muito a crescer, né? Com outras técnicas até de algoritmo, você pode pegar um algoritmo que você viu que faz alguma coisa em uma área específica da engenharia e aplicar numa área da medicina ou da biologia e assim por diante. Sim. Bom, Vitor, eu acho que é isso. Acho que obrigado pela sua participação, por compartilhar a sua experiência no mestrado. A intenção é que a gente consiga compartilhar nossas experiências aqui acadêmicas para poder divulgar a área da engenharia biomédica aqui no Brasil. Obrigado mesmo pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.